Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Determine o número de termos da PG. 81, 27, reticências, 1 sobre 2.187. Bom, primeiro, nós queremos determinar o número de termos. O número de termos nós representamos por N. Nós queremos calcular o N. Que informações a nossa PG traz? A nossa PG traz o primeiro termo, 81. Como nós temos o segundo e o primeiro, nós podemos calcular a razão, fazendo o segundo dividido pelo primeiro. E aí nós vamos obter 27 dividido por 81. Devemos obrigatoriamente simplificar. 27 é múltiplo de 9, 81 é múltiplo de 9. Simplificando por 9, nós vamos então encontrar que a nossa razão é 1/3. E o último termo a ser considerado, 1 sobre 2.187, que nós não sabemos qual a ordem deste elemento. Então, como ele é o último termo a ser considerado, nós representamos ele por AN. Essas são as nossas informações que o exercício nos trouxe. Bem, como nós queremos calcular o N e nós temos o AN, nós vamos usar o termo geral da PG. AN igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Vamos fazer as respectivas substituições. Então, 1 sobre 2.187 igual a 81, que multiplica 1/3 elevado a N menos 1. Gente, a parte de PG terminou aqui. Agora, nós temos que trabalhar com os nossos conhecimentos de potenciação e de função exponencial. Então, o que nós vamos fazer? 2.187 e o 81, nós vamos no rascunho e vamos decompor. Ao decompor o 2.187, nós encontramos 3 na 7 e o 81, 3 na 4ª. Bem, agora nós temos que utilizar as nossas propriedades de potência. Nós temos 1 sobre 3 na 7, que segundo as propriedades de potência, pode ser escrito como 3 na menos 7. 1 sobre A na N igual a A na menos N. E aqui nós temos uma potência de uma potência, no segundo membro, que segundo as propriedades, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Então, nós vamos multiplicar o menos 1 pelo N e o menos 1 pelo menos 1. Vamos encontrar 3 na menos N mais 1. No segundo membro ainda, nós continuamos com um produto de duas potências de mesma base. Segundo as propriedades, conserva-se a base, somam-se os expoentes. Então, 3 na 4ª vezes 3 na menos N mais 1, nós vamos ter 3 na 4 menos N mais 1. Vamos resolver o nosso expoente e vamos encontrar que é 3 na 5 menos N. Então, nós obtemos 3 na menos 7 igual a 3 na 5 menos N. O que nós temos aqui? Uma equação exponencial simples. Bases iguais, potências iguais. Então, simplificando-se as bases, nós encontramos que menos 7 é igual a 5 menos N. E, portanto, resolvendo a equação, encontramos que o nosso N é 12. O número de termos desta APG é 12. Bem, agora sim, nós vamos ter que trabalhar com um exercício que vai exigir um pouquinho mais. Tá? Encontre o primeiro termo e a razão da PG em que A1 mais A2 é 24 e A4 mais A5 é igual a 648. Bem, o que o exercício nos traz? O exercício nos traz um sistema, ou seja, nós temos duas informações e nós temos que trabalhar em cima dessas duas informações. O que nós fazíamos quando resolvemos os exercícios de PA, nesse tipo de exercício, era substituir todos os termos pela fórmula como se calcula esse termo, ou seja, aplicando a fórmula geral aos termos e substituindo-os nesse sistema. Então, assim, o nosso A1 é simplesmente A1. Como eu calculo o A2 de uma PG? Pela forma do termo geral, o A2 é o A1 vezes Q na 2 menos 1. Então, vai ficar que o A2 é A1 vezes Q na 1. Ok? Vamos fazer isso com o A4. A1 vezes Q, 4 menos 1, 3. Então, A1 vezes Q na 3. A5, A1 vezes Q, 5 menos 1, 4. Vamos substituir cada um dos seus termos por isso. Nós ficamos com o sistema escrito desta forma. Bem, infelizmente, na PG, nós não podemos resolver esse sistema, porque ele envolve somas e multiplicações e potências, da maneira como nós fazíamos na PA, pela adição. Nós vamos ter que trabalhar um pouquinho diferente. Primeiro,
nós vamos olhar para o primeiro termo da primeira equação. E nós vamos fatorar. O que é fatorar? Colocar os termos em comum para fora de. Isso era a nossa fatoração. Então, nós vamos olhar. O primeiro termo tem A1 mais A1 vezes Q. O que os dois elementos têm em comum? O A1. Então, nós vamos fatorar essa equação, escrevendo desta forma. A1 que multiplica A1 mais Q. Como eu cheguei a esse 1 mais Q? Na hora de fazer a fatoração, a gente pega o termo A1, divide pelo fator comum. A1 dividido por A1, 1. Mais A1 vezes Q dividido por A1, dá Q, mais Q, entre parênteses. Isso igual a 24. Vamos fazer desta forma exatamente na segunda equação. Primeiro elemento, A1 vezes Q na terceira. Segundo elemento, A1 vezes Q na quarta. Só lembrem que o Q na quarta, ele pode ser escrito como Q na terceira vezes Q. 3 mais 1, 4. Tá? Então, o que os dois elementos têm em comum? O A1 e o Q na terceira. Então, esse é o nosso fator comum. Vamos abrir parênteses e vamos pegar o primeiro elemento da minha equação, A1Q ao cubo, e vamos dividir pelo fator comum, A1Q ao cubo, 1. Mais, vamos pegar o segundo elemento, A1Q na quarta, e vamos dividir por A1Q na terceira. Simplificamos o A1, Q na quarta dividido por Q na terceira, pelas propriedades de potência, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes. 4 menos 3 dá 1. Q igual a 648. Bem, até aqui trabalhamos, então, com a fatoração, ok? Conteúdo que a gente estuda lá quando se vê produtos notáveis no 7º ano. Só que continuamos não podendo usar a resolução por adição. Nós vamos ter que usar uma propriedade matemática que diz que multiplicar ou dividir ambos os termos de uma igualdade por um mesmo número não altera a igualdade. Por que nós vamos fazer isso? Porque a PG trabalha com produto. Eu não vou conseguir simplificar com somas ou subtrações. Eu só consigo simplificar onde existem produtos e quocientes. Então, nós vamos pegar a maior das nossas equações aqui tem os maiores expoentes, o A1Q na terceira, que multiplica 1 mais Q, igual a 648, e vamos dividir esta equação membro a membro pela primeira equação. Observe, nós colocamos no numerador a segunda equação e vamos dividir membro a membro. Vamos dividir o primeiro membro da segunda pelo primeiro membro da primeira. O segundo membro da segunda pelo segundo membro da primeira. Como nós estamos dividindo com fatores iguais, nós vamos poder simplificar. Perceba, o parêntese, vamos poder simplificar o A1 e ficamos com Q na terceira. Vamos fazer a divisão de 648 por 24 e vamos encontrar 27. Ficamos com Q ao cubo igual a 27, novamente uma equação exponencial simples. Que número elevado ao cubo é igual a 27? Extraindo a raiz cúbica de 27, nós vamos encontrar que é 3. Achamos a nossa razão. Nosso caminho, nossa resolução, está pela metade. Bem, e agora? Como vamos achar o A1? Vamos voltar aqui para a equação onde nós fizemos a fatoração e agora vamos escolher a de menor expoente, portanto, a primeira. E vamos substituir o Q pelo valor encontrado. Então, nós ficamos com A1 que multiplica 1 mais 3 igual a 24. 3 mais 1, 4. Está multiplicando, passa dividindo e encontramos o nosso A1. Este exercício exige que eu saiba fazer fatoração e simplificação. E também, com relação a PG, que eu saiba escrever qualquer termo usando a fórmula do termo geral. Vamos ao próximo. Tem-se um triângulo escaleno cujas medidas dos lados são os termos de uma PG. Se o perímetro desse triângulo é igual a 13 e o produto das medidas desses lados é 27, determine essas medidas. Bom, nós falamos em triângulo escaleno. É um triângulo que tem 3 lados de medidas diferentes. Esses 3 lados formam os termos de uma PG. Vejam, eu sei que são 3 termos de uma PG, mas não sei nada sobre eles. Tá? Se o perímetro desse triângulo, o perímetro é a soma dos lados, então a soma desses 3 termos é igual a 13 e o produto desses 3 termos é igual a 27.
Essas são as informações que o exercício me dá, mas não diz quem são os termos. Então, para resolver esse exercício, nós vamos usar uma daquelas 3 propriedades que nós vimos no vídeo anterior, que são propriedades das PGs. Quando ela tem número ímpar de termos, nós escrevemos todos os termos a partir do seu termo central. Então, nós teríamos para esse exercício aquela expressão que nós escrevemos lá. Quem são os termos da PG? Não sei. O termo central é x, consequente, x vezes a razão, e antecedente, x dividido pela razão. Bem, já encontramos os nossos termos. E agora nós sabemos que o perímetro, a soma desses 3 elementos é 13 e que o produto desses 3 elementos é 27. Como ela é uma PG, nós vamos começar pelo produto. Se fosse uma PA, nós começávamos pela soma. Na PG, porque a característica da PG é multiplicação, nós vamos começar com a multiplicação. Então, nós vamos escrever que x sobre q vezes x vezes q tem que ser igual a 27. Nós estamos com um produto, um q multiplica, um q divide, nós simplificamos. E x vezes x dá x ao cubo, igual a 27. Então, novamente, podemos decompor o 27, dá 3 na terceira, os expoentes são comuns, simplificamos, encontramos que o nosso x é 3. Bem, agora nós vamos usar a outra informação. O perímetro, a soma desses 3 elementos, tem que ser igual a 13. Então, nós vamos escrever x sobre q mais x vezes q igual a 13. Mas nós já encontramos o valor do x. Então, nós vamos substituir o x por 3. Ficamos com a expressão 3 sobre q mais 3q igual a 13. Nós temos uma soma em que um dos elementos é uma fração. Então, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum, que nesse caso é a razão q. Então, fazendo o mínimo, q dividido por q, 1 vezes 3, 3. Q dividido por 1, q vezes 3, 3q. Q dividido por 1, q vezes 3q, 3q ao quadrado, igual q dividido por 1, q vezes 13, 13q. Nós encontramos aqui uma equação de segundo grau, que nós vamos passar o 13q para o primeiro e resolver os termos semelhantes. Chegamos nessa equação, 3q ao quadrado menos 10q mais 3. Vamos aplicar a nossa báscara e vamos encontrar 2 valores para o q. Q igual a 3 ou q igual a 1/3. O que o exercício quer determinar as medidas. Não quer saber a PG, só quer saber quais as medidas. Nós vamos escolher uma razão, e é claro que nós vamos escolher a razão inteira, e vamos voltar para a nossa expressão lá em cima, nos nossos termos da PG, e vamos fazer as respectivas substituições. O x é 3, a razão é 3. Primeiro termo é 1. 3 e 3 vezes 3, 9. Encontramos as 3 medidas dos nossos lados. Se nós tivéssemos usado a razão fracionária, nós acharíamos os mesmos resultados, porém em ordem diferente, porque 3 dividido por 1/3 é 3 vezes 3, que vai dar 9. O 3, e depois 3 vezes 1/3 vai dar 1. Só vai mudar a ordem, ele não quer saber a PG, só quer saber as medidas dos lados.